para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui para fazer essa transmissão ao vivo, para transmitirmos uma mensagem de Deus, uma mensagem para os nossos corações. Eu quero citar uma coisa que disse o apóstolo Paulo quando escreveu sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. E é muito importante nós entendermos o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, de algumas religiões, mas o Evangelho que é o poder de Deus é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero ler com vocês uma porção da palavra de Deus, mas antes vamos orar, pedir uma bênção para Deus. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu agradeço porque nesta tarde o Senhor nos deu a oportunidade para que pudéssemos mais uma vez estar fazendo essa transmissão, transmitir Tua palavra, a mensagem do Senhor, mensagem de esperança, mensagem de vida eterna, mensagem de cura e libertação, mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Pai, nos dá inspiração divina para transmitirmos a Tua palavra, na unção, na virtude do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero ler mais uma vez a palavra de Deus junto com vocês. Se vocês puderem meditar nesses versículos que nós vamos ler, eu quero vou ler, fazer umas 2 ou 3 leituras. A primeira leitura que nós vamos fazer é no Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, segundo Mateus, capítulo 5, e o versículo 43. Jesus, falando com seus apóstolos, ele disse o seguinte, e também para os judeus: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente vossos irmãos, não fazeis demais. Que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeito,
como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Meus amados irmãos e meus amigos, eu quero falar um pouquinho a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo, do seu Evangelho, do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é um ensinamento simples, com grande poder, com autoridade do céu, e não precisa de ninguém criar nada para fazer ser diferente aquilo que quer pregar. O Evangelho é um só. O poder é de Jesus Cristo. Jesus é o Senhor do Evangelho. E ele ensinando a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, quando ele citando alguns mandamentos, ele disse que aquelas pessoas, ele diz, vocês ouviram dizer, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Nosso inimigo, irmãos, é aquela pessoa que quer nos fazer mal, quer nos perseguir, quer nos destruir, quer fazer com que nós sejamos derrotados em tudo, em todas as coisas. Aí Jesus disse que, mesmo assim, ele disse para nós amarmos os nossos inimigos, amar o inimigo. E ainda ele disse que nós devemos amar e bendizer o que nos maldizem. Jesus, quando alguém fala mal de você, você fala bem dele. Quando alguém desejar um mal para você, você ora e pede para Deus abençoar a vida dessa pessoa. Então Jesus disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É difícil, fácil é falar, é muito fácil a gente falar, mas viver só pela graça de Deus, e isso é a diferença. O Evangelho é a graça de Deus na nossa vida. A gente ouve falar de milagres que Jesus realiza, e é claro, ele realiza mesmo. Mas é um grande milagre Jesus realizar na nossa vida isso que ele falou. Amar o inimigo é um milagre. Bendizer quem vos maldizem é um milagre também. Porque muitas vezes a gente ouve, e agora tem algum tempo que eu não ouço mais, mas no tempo passado eu ouvia as pessoas ameaçarem, olha, vou te entregar você na mão de Deus, você vai ver, te entregar na mão de Deus. E aí a pessoa pensava, poxa, eu vou entregar na mão de Deus. Ah, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar isso de você. Então, é um evangelho que acusa as pessoas. Se alguém persegue, não é? Se porventura, não estou dizendo que tem, mas se porventura alguém me persegue,
e casualmente acontece algum tropeço na vida daquela pessoa, então eu vou dizer, tá vendo? Me perseguiu, ó, o que aconteceu. Como se isso é uma glória para mim, e como se isso fosse uma coisa que glorifica a Deus. E muitas vezes a pessoa atribui a Deus essa vingança. Irmãos, não é assim o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é amar o inimigo. Amar também não quer dizer que você tem que ficar ali pertinho dele, conversar com ele, né? Estar almoçando, levar ele na sua casa para almoçar, para jantar, tomar café. Não. Você pode amar o seu inimigo pedindo para Deus ter misericórdia dele. Se é um cristão, já não pode ser inimigo. Mas você pode amar aquele que te persegue, pedindo para Deus abençoar a vida dele, pedindo para que Deus ajude ele. Muitas vezes não vai ter uma comunhão. É claro, se a pessoa é teu inimigo, como é que você vai ter uma comunhão com essa pessoa? Como é que você vai dizer para ele um dia, olha, vamos na minha casa, vamos lá, quero te oferecer um café, um alimento. Você não pode, pois ele é teu inimigo, ele não vai. Mas isso não quer dizer que você vai odiar aquela pessoa e vai desejar o mal para aquela pessoa. E mesmo que um dia você saiba que aquela pessoa teve uma desventura na vida, por uma fatalidade, lhe ocorreu um prejuízo de qualquer espécie, então não vamos atribuir isso que é Deus castigando aquela pessoa por causa de mim ou por causa de você. Então eu escuto a pessoa dizer, olha, vou pôr você na mão de Deus, orar para Deus. Irmãos, é isso que Jesus estava falando. Muitas vezes, irmão, a gente lê e a gente está praticando isso. Às vezes a pessoa sofre um assalto, alguém lhe rouba. Pessoas, olha, e daí lá na frente acontece dessa pessoa ia roubar o outro, assaltar alguém, e em uma fatalidade essa pessoa é atingida por uma bala, morre. O crente diz, tá vendo? Tá vendo aí? Deus pesou a mão. Com alegria, com satisfação. Mas Jesus não faz isso, Deus não faz isso. Deus não faz. Deus não mata, irmãos. Deus não. Jesus Cristo, ele dá vida. Ele dá vida. Ele disse que quem vem matar e roubar é o diabo. Tanto é que a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é que esse ímpio se converta e venha a ser salvo. Sabe por quê? Porque Deus ama aquele ímpio com a mesma intensidade que ama você, e que ama a mim, e que ama outras pessoas. O amor de Deus, ele é igual. Agora depende daquela pessoa que queira receber esse amor de Deus. Então, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, e eu quero ler também, é no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus segundo São Lucas, no capítulo 9, e o versículo 51, diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias,
para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, irmãos, aqueles apóstolos, eles não estavam entendendo. Eles achavam que, já que não receberam a Jesus, vamos castigar eles. Vamos castigar. Ó Jesus, eles não querem receber o Senhor. O Senhor quer que nós façamos igual ele mandou descer fogo do céu e matou aqueles homens lá perto do monte? Então, irmãos, aqueles apóstolos, eles não estavam entendendo. Mas Jesus disse para eles, Jesus repreendeu eles. O que Jesus disse para eles nessa repreensão não está completa aqui, mas ele disse aqui, está escrita aqui uma pequena palavra de Jesus. O que Jesus disse? Jesus repreendeu eles. Eu não sei o que Jesus falou para eles, repreendendo, e depois disse: Vós não sabeis de que espírito sois. O que Jesus estava dizendo? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Tem muitos crentes que não sabem de que espírito vocês são. Talvez não saiba o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo: vocês não sabem a mensagem do nosso tempo, o espírito da mensagem. Vocês não estão mais naquele espírito de Elias, na mensagem de Elias. Vocês não estão naquela mensagem de matar, de mandar fogo do céu para matar as pessoas. Vocês ainda não entenderam que espírito vocês são. Vocês não entenderam ainda qual é a mensagem do Evangelho, qual é o espírito do Evangelho. Vocês não sabem de que espírito vocês são. E muitas vezes, irmãos, mesmo no Evangelho, a gente tem que tomar cuidado, porque nós não estamos naquele espírito que atuou antes do Evangelho. Nós estamos no espírito do Evangelho, na mensagem de Jesus Cristo, na mensagem da salvação, na mensagem da misericórdia, na mensagem do perdão. Não é naquela mensagem da vingança, da destruição, de pesar a mão, de amaldiçoar. E tem muitas pessoas que vão para a igreja e é um campo. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo com alegria e vai para a igreja, ele vai com desejo de aprender as coisas de Deus. É uma terra preparada para semear essa semente maravilhosa. O que plantar naquele coração, aquele ensinamento, aquele coração está ali como uma terra desejando a semente do conhecimento. O que ele ouve, ele aprende.
ele aprende, e com tanta convicção e certeza, que começa também a transmitir para frente. Então, eu quero comentar com vocês alguma coisa em que uns eventos que a gente presenciou alguns tempos aí. Teve uma época, uns tempos passados, não tão distante, que tinha um evento aí, a turma chamava quebra de maldição. Quebra de maldição. E todo mundo falava quebra de maldição, e quebra de maldição, e quebra de maldição. E quando você era criança, que você não aceitou Jesus, o teu pai levou para macumba, e aqueles comentários, o povo aprendendo e aprendendo e aprendendo. E aí vinham aquelas pessoas especialistas em quebra de maldição. Quem sabe, né? Você que está me ouvindo também foi lá. Aí o que acontecia? A pessoa falava, dava um estudo mais das maldições diabólicas do que da palavra de Deus. Irmão, dá um estudo das obras diabólicas, de macumba, de feitiçaria, tudo isso. Porque tem a maldição que o pai ofereceu quando era criança, quando era no ventre da mãe, e que não sei o que lá. Mesmo que você foi pra igreja, mas ainda tem que quebrar o vínculo, tem que quebrar a maldição. E quantos crentes, irmãos, iam atrás disso? Tinha aceitado Jesus Cristo, salvo, mas na hora da oração ia lá para quebrar a maldição. Coitados, eu ficava pensando, coitados, estão tudo amaldiçoado. Então o que Jesus fez na vida dessas pessoas? Estão amaldiçoados, vai lá quebrar a maldição. E esse pregador quebra a maldição um dia, no outro dia quebra de novo. Então, irmãos, era um evento que eu vi correr em vários lugares, para lá e para cá, que eu ficava com pena, mas o que a gente podia fazer? Mas passou. Também nessa época, porque eu estou comentando com vocês, para você ver, meu amado irmão, meu amigo, isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso não é evangelho. Essa superstição não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. É o poder que se manifesta através do nome de Jesus Cristo. E Satanás, ele treme diante desse evangelho. Se você pensa que tem alguma coisa mais forte do que o evangelho, que você tem que usar alguma coisa supersticiosa que faz Satanás recuar, você está enganado. Satanás só recua diante do evangelho poderoso de Jesus Cristo, diante da sua palavra. É a espada do Espírito. E então, eu também ouvia muitas pessoas dizer, eles criaram também uma outra coisa, um outro evento. Eles falavam a respeito de uma oração contrária. Talvez você que está me vendo agora, acompanhando, lembre dessa oração contrária. E meus irmãos, era tanta pessoa falando em oração contrária, e oração contrária. E eu ficava pensando, os crentes, oração contrária. Olha lá, está fazendo oração contrária. Oração contrária. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, esse povo não conhece o evangelho? Às vezes está 20 anos na igreja e ainda está com essa besteirada, essa superstição usada maligna, que não tem nada, só enfraquece a fé das pessoas. E oração contrária, e eu vi a pessoa dizer assim, a oração contrária é pior do que macumba. Irmãos, eu ficava pensando, mas o que é oração contrária? Se tem oração contrária, quem responde essa oração? Quem faz essa oração? E era tanta gente com medo de oração contrária, e oração contrária. E aí, passou também. Eu não ouço mais agora, nesse tempo.
Aí começaram também com outro evento. Falava sobre inveja. Ó, cuidado com a inveja. A inveja é pior do que obra de macumbaria. Inveja para cá, inveja para lá, e olho gordo na sua casa, e inveja na sua família, inveja no seu negócio não vai para frente porque tem inveja. Irmãos, e os crentes com medo. Vai lá para tirar inveja, vai lá para tirar o olho gordo, e vai para cá e vai para lá, e pega água e lava a mão, e sabe? A gente viu tanta coisa. Também teve uma época, um outro evento, em que vários pastores estavam orando, porque diz que Deus estava pondo dente de ouro na boca das pessoas. Fazia habituração com dente de ouro. Então, meus amigos, isso não é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é coisa séria. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus. É o poder de Deus. É a palavra poderosa, palavra viva, eficaz, taxativa, autoridade do céu. Satanás tem medo dessa palavra. Satanás tem medo desse evangelho, aleluia. Mas ele não tem medo dessa superstição que tem por aí. Não, ele não tem não. Porque ele mesmo é que cria essas coisas. Agora, vem disfarçado em nome do evangelho. Então, meus amigos, Jesus disse para aqueles dois apóstolos: vocês não sabem, vocês ainda não entenderam o espírito do evangelho. Vocês ainda não entenderam a mensagem do evangelho, mas vocês vão entender. Irmãos, a mensagem do evangelho veio para limpar tudo. Veio para limpar essa sujeirada, essa mentirada, essa enganação, essa fraqueza. Aí é um povo fraco, medroso. Basta dizer, se alguém disser: olha, tem uma macumba aí na sua casa, pronto, desmorona o crente. Desmorona, porque eles não conhecem o poder de Jesus Cristo. Eles não sabem em que espírito eles são. E então, Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois vós, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. Jesus não veio destruir ninguém, irmãos. E nenhum crente tem autoridade para, em nome de Jesus, querer destruir, ameaçar, atribuir a Deus e a Jesus qualquer mal que vem na vida de quem quer que seja. Como é que vai atribuir a um Deus tão bom? Deus é bom. Agora sim, vai acontecer sim, um dia, quando ele chamar para o julgamento. Mas ninguém vai ser perdido por ser mau, por ser pecador. Não. Porque pecador todos são. Vai ser perdido e vai para o inferno porque não quis aceitar a salvação que ele oferece na pessoa de Jesus Cristo. Naquele dia sim. Mas também não vai ser a pessoa dizer: eu estou com esse grande, eu estou com esse pequeno. Não. O que Deus vai julgar é a essência do pecado. É aquilo que Satanás plantou dentro do ser humano, a natureza de morte que está dentro do homem. Essa natureza maligna que separa o homem de Deus, e é essa natureza que tem que morrer para nascer uma nova natureza
Por isso que Jesus falou que tem que ter o novo nascimento. E o novo nascimento, ele produz coisas novas. Quando uma pessoa nasce para Jesus Cristo, nasce para Deus, ele traz a natureza de Deus. Deus planta dentro desse homem, dessa mulher, desse moço ou moça, Deus planta a natureza dele, Deus põe uma semente ali dentro. A semente dele. A Bíblia diz que nós temos parte da divindade dentro de nós quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. O próprio Espírito de Deus vem habitar em nós. E então nós temos uma natureza divina. E essa natureza desse novo nascimento faz com que nós começamos a produzir frutos novos. Frutos de uma nova natureza. Então, meu amigo, quando eu vejo essas pessoas com tanta coisa, eu fico pensando, será que essas pessoas têm dentro de si realmente uma nova natureza? Será que essa pessoa nasceu de novo com a natureza divina? Por que não aparecem novos frutos na vida dessas pessoas e saem aparecendo os frutos antigos? O fruto da natureza antiga, o fruto da natureza do pecado. Ora, se uma pessoa nasceu de novo e traz a natureza divina, é como João diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então vai trazer frutos novos na sua vida. Fui para a igreja, tem que mudar. Isso não é que tem que mudar. Igreja não muda ninguém. Religião não muda ninguém. Pastor não muda ninguém. Igreja, seja ela qual for, não muda. E se existir alguém para dizer aqui nós temos uma regra para ser obedecida, isso não tem nada a ver com Deus. Mas o que muda o ser humano é a natureza divina que Deus planta dentro desse homem. É a natureza divina que Deus planta dentro dessa mulher. É a natureza divina que Deus plantou dentro do moço e da moça. Essa natureza divina tem que produzir frutos segundo Deus, segundo a natureza que tem dentro de si, ou então não nasceu de novo. Isso não tem nada a ver com a igreja, isso tem que ver com o Evangelho. Então Jesus disse, o Filho do Homem, ele não veio para destruir. Jesus não veio destruir a alma de ninguém. Ele veio para salvar as almas. Ele veio para tirar as almas da mão do diabo. Agora, uma pessoa que está lá, escrava do diabo, conduzido por Satanás para lá e para cá, levado a fazer maldade e destruição. Ora, essa pessoa, ele está obrigado porque Satanás lhes faz obedecer. Como é que Jesus vai pesar a mão nessa pessoa? Por que Deus vai destruir essa pessoa? Não, Deus seria injusto. Agora Deus quer libertar essa pessoa. Desculpe. Deus quer libertar. Agora, a pessoa diz, você vai ver. A pessoa ou se converte ou Deus mata. Que isso? Deus mata. Deus dá vida. Deus mata sim. A velha natureza. A pessoa aceita Jesus, morre para o mundo, nasce para Deus. Não, eu vou pôr seu nome na oração. Põe o nome dele na oração. Põe aí, vamos orar para Deus pesar a mão. Que isso? Foi isso que Jesus disse para Pedro e João. Aliás, para Tiago e João. Vocês não sabem de que espírito vocês são? Jesus, vamos mandar descer fogo do céu, queimar tudo aí. Te receber, Jesus repreendeu eles. Jesus deve ter falado para eles tantas coisas.
E depois disso vocês não sabem que espírito vocês são. Mas tem muitas pessoas que falam do Evangelho, mas não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Não conhecem. Fala do Evangelho, mas na verdade tem um monte de mistura junto, que as pessoas não acreditam no Evangelho. Quando na verdade um dos maiores pregadores do Evangelho, que é tido como nosso apóstolo, o apóstolo gentio, o apóstolo Paulo, ele disse na sua carta aos Romanos, vou repetir o versículo, capítulo 1, versículo 16 de Romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Não existe outro poder mais forte do que o Evangelho, desde que seja o Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras. Não essas invenções que a gente ouve por aí. Isso aí não vale nada, irmãos. Só serve para enfraquecer a fé das pessoas. Só serve para desviar as pessoas do verdadeiro Evangelho. Você pensa, ou alguém pensa, que Satanás tem medo dessas patifarias? Tem não. Porque quanto mais o povo vai atrás dessas superstições baratas, mais eles se distanciam do Evangelho, que é o poder de Deus. Mas agora, o que nós temos que fazer? Irmãos, está aí, todo mundo tem uma Bíblia. Leia. Veja se tem na Bíblia essas coisas, irmãos. Agora, existem coisas na Bíblia, irmãos, que foi para um tempo e já passou. Existem coisas na Bíblia que é para o nosso tempo. E existem coisas na Bíblia que é para o futuro, é o tempo escatológico. Então, as pessoas misturam tudo. E a Igreja de Jesus Cristo fica com uma mistura. Uma hora é o Evangelho, uma hora está querendo lutar igual no Velho Testamento, né? Uma hora acha que Deus vai matar. Não, irmãos. Jesus Cristo, Ele nos dá vitória, Ele nos guarda, Satanás é vencido, você não precisa ter medo, não. Você que crê em Jesus, não precisa ter medo, não. Busca o verdadeiro Evangelho. Esse é o poder de Deus. É o Evangelho da cura divina, é o Evangelho do batismo com o Espírito Santo, aleluia. Eu creio no Evangelho dos dons espirituais, no Evangelho da ressurreição, no Evangelho da volta de Jesus Cristo, do arrebatamento da igreja, do Evangelho que transforma as vidas, do Evangelho que faz coisas impossíveis acontecer na nossa vida. Mas esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O nome é Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor meu Pai e meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, preguei tua palavra, falei, Jesus Cristo, aleluia, do teu santo e poderoso Evangelho. Oh, meu Deus, eu não sei se tem pessoas que estão agora juntamente conosco, precisando de um milagre, doente, sendo atacado por setas malignas, mas eu creio no poder do teu nome, Jesus, para libertar as pessoas, para curar os doentes, para expulsar os demônios, para transformar as vidas, para batizar no Espírito Santo, aleluia, para dar os dons espirituais. Senhor, com poder transformador, renovador, para que esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça, seja um vaso nas tuas mãos, cheios do teu poder,
pelo nome de Jesus Cristo, meu Pai. É o que eu te peço. Amém. Deus abençoe meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Eu e você, para amanhã novamente às 18 horas, estarmos aqui fazendo essa programação. Irmãos, eu estou falando para vocês, estou sentindo aqui uma unção de Deus tão gloriosa. A virtude de Deus está conosco. E eu quero me despedir dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja em teu coração. Deus te abençoe. Quem se despede é o seu irmão, pastor Carlos Oliveira. Até amanhã, se Deus nos permitir, às 18 horas. Amém.